Você já ouviu o experimento Universo 25? Nossa, ele impacta diretamente a nossa geração. Ele parece um experimento que acontece conosco, parece que nós somos aquelas vítimas daquele experimento. Se você nunca ouviu falar sobre o experimento, bem-vindo, estarei te contando um pouco sobre esta história. Mas, se você já ouviu, talvez você aprenda um pouco mais sobre isso aqui comigo. Então, o que eu quero falar sobre esse experimento, que foi feito por, como que foi o nome dele? John B. Callum, entre os anos de 60 e 70. Ele foi um famoso psicólogo, escreveu livros, e ele fez esses estudos. Ele tentou durante 24 vezes manter o ambiente ali perfeito para que os ratos vivessem, mas sempre tinha alguma coisa que impedia a explosão demográfica. Então sempre ficava ali dentro daquele mesmo perímetro uma população em torno de 300, 350 ratos. Então doenças, temperatura, pestes, várias coisas ali que faziam com que a população se mantivesse nesse número e não explodisse. Então, quando ele fez o experimento Universo 25, foi o experimento perfeito, onde não faltava água, não faltava luz, não faltava comida, não faltava ninho. Ele fez com que aquele experimento conseguisse ali ter dentro daquele espaço até 4.000 ratos, né? E aí ele eliminou todas as possibilidades que nos outros experimentos mantinham a população baixa. Então ele eliminou todos os fatores externos que poderiam ali impedir essa explosão demográfica. Então tinha comida, distrações, tinha tudo que os ratos precisavam, né? É um dos mais famosos da psicologia social e do estudo de comportamento e sociedade, e traz reflexões profundas para nós até hoje. O que foi o Universo 25? O etólogo John B. Callum, nos anos de 1960 e 70 a 70, ele criou um paraíso para os ratos em laboratório. Ou seja, ele já tinha feito outros antes, acho que 2 décadas ele já estava fazendo outros, mas aí sempre ficava limitado ali naquelas 300, 350 ratos e não aumentava disso. Comida e água ilimitado, não faltava nenhum dos dois. Tinha um ambiente sempre limpo, então faziam ali a higiene daquele local. Não haviam predadores, o espaço inicialmente era amplo, então eles tinham espaço para suas ninhadas ali futuras. Esse ambiente perfeito, chamado de Universo 25, por coincidência 2025, né, eu estou fazendo esse vídeo, porque foi a 25ª tentativa de Callum. O que aconteceu? Fase de prosperidade. No início, a população cresceu rapidamente. Então, no começo estava tudo dando muito certo, né? Ele colocou ali, se eu não me engano, 8 casais ou 8 ratos adultos saudáveis para acasalamento. E eles começaram a se multiplicar. Então, eles dobravam, a cada 56 dias, eles dobravam a sua quantidade. Então, havia ali uma data específica onde eles dobravam, né? Aí os ratos reproduziam, havia harmonia. A superlotação. Com o aumento da população, o espaço ficou escasso. Começaram a surgir conflitos, disputas e isolamento social. Apesar de que aqui está dizendo que o espaço ficou escasso. Ele havia feito espaço para mais, mas chegou num ponto que eles mesmos desistiram de aumentar. Então, assim, depois de várias gerações ali, várias vezes, esse experimento durou muitos anos. Acho que foi até o dia 900 e alguma coisa. Então, começou do dia 1, onde foi colocado aqueles casais, e foi até o dia 901, se eu não me engano, quando o último morreu. Simplesmente foi a única vez que o experimento terminou com todos mortos, 100%, nenhum sobreviveu.
Com o aumento da população, o espaço ficou escasso, começaram a surgir conflitos, disputas, isolamento social, as mudanças de comportamento. Machos dominantes começaram a agredir os mais fracos. Então, começou a ter muita violência, os machos maiores queriam destruir os mais fracos, machucavam. Tinha alguns que se mordiam, se machucavam mesmo. As fêmeas passaram a ficar estressadas e passaram a rejeitar seus filhotes. Então, os filhotes ficavam assim, elas cuidavam de si e não queriam mais cuidar dos filhotes. Muitos ratos se isolaram, sem mais interagir, que foram chamados os belos, né? Nada a ver com... Eu acho que tem tudo a ver com um monte de solteirão aí que não quer nada com ninguém, né? Eles viviam somente para comer, dormir e se limpar. Então, eles estavam ali somente, né? Eles não interagiam, não sentiam, não, eles queriam apenas ali ir lá comer, tomar água e dormir e ficar limpinhos, enquanto que os outros estavam se matando, se agredindo. Aí, quando chegou o colapso, a taxa de natalidade despencou, ou seja, as fêmeas não queriam mais acasalar para reproduzir, acabou, a violência só aumentou, os filhotes não eram mais cuidados e os machos não queriam mais as fêmeas. Aconteceu isso também. E aos poucos a população entrou em declínio até a sua extinção total, mesmo tendo água e comida em abundância. Então, mesmo tendo tudo ali para eles, nunca faltou nada, tinham água, tinham comida, mas assim, o fato deles não terem propósito, os seus instintos naturais foram eliminados, o fato deles não terem que todo dia lutar, não passavam fome, não passavam sede, não passavam frio, não tinham que fugir de predadores. Então virou uma vida tão monótona que acabou sendo exatamente o motivo da sua extinção total, né? A conclusão do experimento. Callon chamou esse fenômeno de morte comportamental. Ou seja, ali pelo dia 600 do experimento, os ratos já tinham morrido espiritualmente e mentalmente. Eles já não sabiam mais nada de instintos naturais de ratos. Mesmo diminuindo a população, mesmo quando tinha bem pouca população, mesmo quando já eram os últimos, eles não queriam mais viver pelos seus instintos naturais. Eles tinham desaprendido a lutar pela vida, a ter propósito de vida. Ou seja, mesmo sem falta de recursos materiais, a desordem social, a perda de propósito e a queda dos papéis saudáveis levaram ao colapso da comunidade, né? Então, assim, acabou. Todos aqueles ratos acabaram por si só, porque perderam totalmente o seu propósito, né? A sua razão de vida. O que a gente pode aprender para os nossos dias de hoje? Muitos relacionam o universo 25 à sociedade humana moderna. A superpopulação urbana, o isolamento social, mesmo com hiperconexão digital, agressividade e violência, a busca apenas de prazer individual, que são os belos. Na verdade, os belos nem prazer individual queriam, eles queriam apenas se resguardar, né? A queda da natalidade em muitos países desenvolvidos, né? E a perda de propósito, o vazio existencial. É como se esse experimento fosse um alerta. Sem propósitos, sem valores e vínculos fortes, uma sociedade pode se autodestruir mesmo vivendo em abundância, né? Agora, a gente vai trazer isso porque eu acredito que o universo, o mundo, do jeito que é, o ser humano, do jeito que é, já teria se eliminado se não fosse a igreja. A igreja, o povo santo. Se não fosse o povo que é a luz do mundo e sal da terra, que acaba sendo o inimigo dessa destruição, porque aí você
tem que agradar esse povo, porque esse povo ali tem altas exigências para agradar a Deus, então o mundo já teria se autodestruído. O homem não teria cuidado de mulher nem de filhos, ele já teria abandonado mulher e filhos. A mulher, nessa inversão de valores de querer dar conta de tudo, também abandona os filhos para ir trabalhar, para sustentar a casa. Então os filhos acabam abandonados à própria sorte, sendo criados de qualquer maneira, morrendo espiritualmente dessa maneira. Então, se não fosse a igreja tentar sempre de novo pôr tudo de volta no eixo, já teria acontecido o colapso do universo 25. E quantas vezes já aconteceu, com quantas nações, com quantos povos, povos famosos, vitoriosos lá no passado. Mas isso não acontece quando existe um cristianismo forte, firme e saudável. Então, há luta pelo propósito de servir a Deus. O Deus Criador mantém a sociedade viva e alerta. Lembremos-nos do que aconteceu em Sodoma e Gomorra, ou até do que aconteceu antes da Arca de Noé. As pessoas já estavam se matando e se autodestruindo, por isso que Deus resolveu acabar com tudo no dilúvio. Sim, em certa medida, a igreja atua como um freio espiritual e social para evitar esse tipo de colapso observado no experimento do universo 25. Embora não seja perfeita, né, a igreja não é perfeita. Nem imune aos problemas dos homens, porque a igreja é feita de humanos falhos, então, mesmo ela não sendo nada perfeita, ela impede realmente esse colapso existente da Terra, né? Qual que é então, a função espiritual da igreja? A igreja ensina propósitos e valores. Então, podemos ter comida em abundância, água em abundância, casas seguras, aquecidas, onde ninguém fica doente. Quando tem uma peste, já tem vacina. Então, podemos ter todo esse universo 25 perfeito. Mas temos uma igreja saudável que ensina valores de família, de paternidade, de primeira aliança, de não abandonar filhos. O pai continua em casa cuidando de sua mulher e de seus filhinhos. Então, esses valores mantêm a sociedade saudável e aumentando, né? A Bíblia dá a direção sobre amor, perdão, serviço, sacrifício. Efésios 4:32, Mateus 22, 37 a 39. A Bíblia nos oferece esperança e sentido. Em uma sociedade que busca apenas o prazer ou o consumo, a fé oferece propósitos eternos. Jeremias 29:11. A igreja promove também disciplina e autocontrole. Esse autocontrole do corpo, né? De não se mutilar, né? Apesar de que hoje em dia o povo está se automutilando tanto, com tanta cirurgia e com tanta tatuagem, está se automodificando, que parece já esses ratos se destruindo quando acontece o colapso. No entanto, a igreja ainda é um norte para que isso não termine de acontecer, para que as pessoas realmente se guardam e cuidam dos seus corpos de uma maneira mais saudável e reprodutiva. O homem que não casa e tem filhos cedo, ele já está vivendo o belo lá, o rato que não multiplica e morre, né? Então, o belo ele seria o exemplo de pessoa que não quer sexo, não quer vida, só quer cuidar de si, do seu ego. Ele não tem mais propósito. Ele apenas está vendo todo mundo se destruir, ele está só cuidando de si. Ele não pensa em reproduzir, em aumentar. Então, são pessoas totalmente sem Deus, né? A igreja também oferece sentido, disciplina, autocontrole. Qual é a função social da igreja na comunidade? Na comunidade vínculo, grupos de fé criam relacionamentos saudáveis, evitando o isolamento que Callum observou. Então, o isolamento seria os belos, né? Que deve ser evitado. Mas os belos não faziam mal. Tinha os outros que eram agressivos, que estupravam, que pegavam qualquer um que vinha pela frente.
e pegavam filhotes, então assim acabou gerando uma mortandade muito grande porque existiram os agressivos ali, os machos dominantes que feriam os mais fracos. A igreja também faz um amparo voluntário, né? Ajuda os fracos, ajuda os doentes, os órfãos, as viúvas e os desamparados. Então, sempre as pessoas desamparadas, abandonadas, a igreja está acolhendo, cuidando, protegendo, dando ali de novo sentido e propósito de vida, prevenindo a marginalização e a desordem social. Tiago 1:27. Então, a igreja, ela acaba fazendo um trabalho social muito grande para evitar esse colapso. E a instrução moral ensina limites, ética, respeito mútuo, reduzindo conflitos e violências. Romanos 12:18. Então, quando se reduz violência e conflito baseados nos princípios da família, da base cristã, acaba assim dando continuidade. Os ratos vão conseguir, nós não somos ratos, mas a humanidade vai conseguir continuar se reproduzindo de maneira saudável se tivermos casais saudáveis e filhos saudáveis. Então, e somente a igreja pode proporcionar isto. E por isso tantas leis tentando destruir todos os valores e direitos das famílias, das mulheres, das crianças, das viúvas. Então, hoje em dia, tenta-se sim reproduzir o universo 25 para reduzir essa população de 800 bilhões a 500 milhões, que é o que estava lá nas pedras guias da Geórgia, que é o que esse grupo que manda no mundo quer. Eles querem esse colapso, onde as pessoas se autodestruam. No entanto, nós temos o poder, através de Jesus Cristo, de impedir isso, não é? Os limites da igreja. A igreja não consegue totalmente impedir a degradação social. Por quê? Porque existe a influência dos valores seculares, da mídia, da internet, das leis humanas. Então a igreja não consegue impedir, porque as pessoas ouvem mais o que o mundo fala, ouvem mais o que as leis falam. Então, hoje em dia é permitido o divórcio à torta e direito, é permitido o segundo casamento, o 10º casamento, inclusive dentro de algumas igrejas, porque a lei humana permite. A lei humana permite que se abandone e se tirem todos os direitos de uma esposa e de seus filhos. A lei humana permite. Então, é óbvio que a própria igreja está aceitando isso, porque existem pessoas humanas dentro da igreja, falhas, que também falham e acabam ajudando esse universo 25, porque são vítimas, né? São vítimas fazendo outras vítimas. Esse é o mais triste, elas não veem que elas também são vítimas. Muitas pessoas não frequentam mais a igreja ou frequentam de maneira somente de corpo, não estão lá de alma nem espírito. Os problemas humanos como ganância, egoísmo e corrupção existem mesmo dentro da igreja. Então, esse negócio de tirar dos outros, roubar, trapacear, existe dentro das igrejas. Então, no universo 25, depende a placa religiosa, acontece ali dentro também. A autodestruição e os belos, que não reproduzem e não têm filhos, mas destroem os outros e as famílias dos outros. Tem dentro das igrejas. Reflexão. Se o mundo fosse apenas guiado por prazer, consumo e autopromoção, poderíamos ver os colapsos comportamentais semelhantes ao universo 25. Então, assim, se o mundo não tivesse o sol da terra e a luz do mundo, já teria acontecido esse colapso há muito tempo. A igreja ainda atua como antídoto. Por isso que eles querem destruir os valores da igreja, de todas as maneiras. É um antídoto que fortalece laços, ensina propósito e ensina autocontrole. Não comer demais, né? A pessoa se privar ali de uma vida totalmente na bonança, sem ter propósito de vida.
Mas o colapso só é totalmente prevenido quando a palavra e os princípios de Deus estão integrados na vida de cada pessoa, não apenas nas estruturas religiosas. Então, as pessoas precisam viver os valores da palavra de Deus e os princípios. Olha só como que está bem como que eu deixo bem explicitado aqui, ó. A palavra e os princípios, não as, como é que se dá as permissões, mas os princípios. No princípio não era assim. Então, o princípio é o que vale. As cláusulas de permissão são permissão, mas permissão você pode até ir para o inferno, que Deus permite também. Ele vai falar, se eu te ponho uma porta estreita e uma porta larga, você vai para onde você quer. Deus permite. Ele não te impede. Deus está batendo a sua porta. Ele não invade. Ele não está impedindo ninguém de entrar na sua casa, de nenhum ladrão entrar na sua casa. Ele quer entrar como convidado. Ele não invade. Enquanto que o inimigo, às vezes, já está dentro e você nem percebeu. E está ali tentando impedir o Cristo de entrar na sua casa. Então, viver os princípios é correr. A santificação é uma luta diária. Viver para Deus é uma luta diária. Agora, viver para o mundo é só deixa a vida me levar. Então, vamos ficar com essa palavra, que o universo 25 nunca aconteça nas famílias cristãs, porque é o remanescente que vai permanecer sobre a terra, em nome de Jesus. Recebemos essa palavra e agradecemos ao Senhor, porque temos a igreja sobre a terra.